Olá pessoal do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e a gente vai ver hoje, vai continuar na verdade, o nosso estudo sobre a reprodução. É de fato um conteúdo aí bem extenso, envolvem várias coisas e na aula de hoje a gente vai continuar aí falando sobre a reprodução das plantas, certo? Antes de a gente entrar de fato nessa reprodução, vamos ver essas duas imagens. Em alguma situação aí do seu dia, da sua vida, do seu cotidiano, você já viu uma batata com alguns brotinhos? Então, isso acontece muito, né? Batata doce ou a própria batata inglesa. Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma reprodução assexuada, certo? Como a gente sabe, a batata é o quê? Uma raiz. Se a gente enterra, depois de um tempo ela vai dar origem a outra planta, a um outro pé de batata. Por quê? Porque aqui ó, ela vai dando vários brotinhos. Então, aqui a gente está falando de uma reprodução assexuada, não envolve aí troca de material genético, não envolve, como é a palavra? Gametas. Puxa, vou recomeçar esse slide. Eu esqueci a palavra. O menino tá aí, é Dilson? Posso continuar, né? Você já viu alguma situação como essa aqui no seu dia a dia? Então, a gente tem aqui, uma batata com alguns brotinhos. Isso acontece muito, tanto com a batata doce, quanto com a batata inglesa. E aí isso acontece porque, a batata, como a gente sabe, é uma raiz e ela vai dando esses brotinhos aqui. Se a gente enterrar, dá um outro pé de batata. E a gente sabe também que aqui acontece uma reprodução assexuada. Esses brotos, eles se formam, sem que haja aí fecundação, sem que haja troca de material genético, sem que envolvam gametas, certo? Nesse segundo caso aqui, a gente tem vários feijões, certo? Com alguns, como a gente pode chamar de bracinhos, de perninhas, ou seja, dando origem a outros pés de feijão. Só que nesse caso aqui é uma reprodução sexuada. Aqui existe a fecundação, envolvem os gametas, certo? Aí vão aparecer novas plantas a partir disso, sem contar que o feijão também é uma semente, ok? Então, a gente tem aqui esses dois tipos de reprodução que envolvem aí as plantas. Partindo disso, existem 4 diferentes tipos de plantas, que são briófitas, certo? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, esses aqui são os 4 tipos gerais e a gente vai conhecer aqui nessa aula de hoje o ciclo de reprodução de cada uma delas, certo? Antes disso, a gente vai ter aqui algumas considerações gerais. A gente diz que todas elas, independente de qual seja o tipo de planta, certo? Todas elas vão apresentar aí 2 gerações no seu ciclo de vida. O primeiro deles, o gametófito, certo? E o segundo é esporófito. Gametófito é a forma haploide, ou seja, vai haver aí os gametas, certo? E esporófito tem a ver aqui com a forma diploide, certo? Então aqui já parte de fato para a produção de esporos, para a produção aí de outras plantas, beleza? Aí quando a gente fala aqui, lembra que a gente viu na aula anterior sobre os gametas, certo? Quando a gente fala aqui de célula haploide, a gente está falando basicamente sobre os gametas. Lá na reprodução humana, a gente está falando sobre espermatozoide e sobre óvulo, que se juntam, que se fecundam e formam aí uma célula diploide, ok? E aí a partir dessa célula o indivíduo ele vai surgir, beleza? A gente vai conhecer agora as briófitas, alguns conceitos gerais para a gente relembrar e a sua reprodução. Vamos lá. Esse tipo de planta, principalmente, não apresenta raiz, caule, folhas, nem vasos condutores de seiva. Por isso, elas são o quê? Não vasculares. Lembra que quando a gente fala do nosso corpo humano, a gente tem vários vasos sanguíneos. Por esses vasos, vão estar passando o nosso sangue. Por isso, a gente chama ele de sistema vascular, por exemplo. Na planta também vai apresentar, certo? Vasos condutores de seiva. Como esse tipo de planta, as briófitas, não apresentam esses vasos, então elas são chamadas de não vasculares, ok? Aí a gente tem aqui como principais exemplos, existem 3 classes gerais. Os musgos, hepáticas e antóceros. São esses 3 tipos principais, ok? Nessa espécie, na verdade, quando a gente fala aqui, o gameta feminino nas plantas vai ser chamado de oosfera, ok? Oosfera, o gameta feminino nas plantas. Lembra que nós mulheres temos um gameta feminino chamado de óvulo.
aqui vai ser oosfera, ok? E gameta masculino vai ser o anterozoide. Lembra que nos homens, o gameta masculino é qual? O espermatozoide. Aqui vai ser anterozoide, ok? E aqui a gente vai dizer ainda que a união dos gametas femininos e masculinos precisa da água para se transportar. Por isso que normalmente essas plantas aparecem aí em ambientes úmidos. Por quê? Porque elas precisam das partículas de água que estão ali naquele ambiente para transportar o gameta masculino até o gameta feminino, ok? Então a gente tem aqui ó, o que seria o musgo, certo? As hepáticas e aqui por fim os antóceros. São esses três tipos principais. Mas aí como é que acontece essa reprodução? A gente tem aqui ó, essa estrutura de baixo, que seria um gametófito, certo? E essa de cima aqui, o esporófito. Aqui vai acontecer o quê? Essas cápsulas aqui da ponta vão se romper, liberando o quê? Esporos, certo? Esses esporos, ele vai cair, certo? No solo, vai dar origem a uma nova planta. Essa planta aqui vai produzir. A gente vai ter um gametófito masculino, que vai estar produzindo aí o gameta masculino, e um gametófito feminino, que vai estar o quê? Produzindo o gameta feminino. Certo? Aí o que é que vai acontecer? Por causa das gotículas de água presentes ali, esse gameta masculino vai ser levado até o gameta feminino, vai haver aqui a fecundação, certo? Então a gente tem aqui, ó, o esporófito cresce sobre o gametófito, certo? A gente tem aqui. E aí o que é que vai acontecer? Vai haver a fecundação e dá origem a um novo indivíduo, ok? Então aqui esse ciclo vai se repetindo e essa planta ela vai se reproduzindo, ok? Partindo disso, agora a gente vai conhecer as pteridófitas, certo? As pteridófitas são vasculares, ou seja, lembra que a gente falou que as briófitas não são vasculares? Então, elas não têm os vasos condutores de seiva. Nesse caso aqui, vai apresentar esses vasos, ok? E aí ela não vai produzir o quê? Flores nem frutos. Elas apresentam aí os vasos, mas elas não vão apresentar flores nem frutos, ok? Também dependem da água para sua reprodução, certo? Assim como as briófitas. E desse modo crescem em ambientes úmidos. Então também elas vão estar aí aparecendo, surgindo principalmente em ambientes úmidos. O ciclo de vida dessas pteridófitas é formado por certas gerações. Logo, a gente vai ter aqui geração gametófita, certo? Onde a produção de gametas, no caso aqui na geração gametófita, a gente está falando apenas da produção de gametas, ok? Já na fase esporófita, a fase dominante, a gente vai dizer aqui ó, que é caracterizado por uma fase diploide, ou seja, estamos aí podendo observar raízes, caules e folhas, ok? E a gente tem aqui ó, uma informação muito importante. Os esporângios estão localizados em estruturas denominadas de soros. E a gente tem aqui ó, o exemplo principal, mais clássico de pteridófitas, que são as samambaias. Quem já viu aí uma samambaia muito utilizada principalmente em ornamentação, geralmente as pessoas têm em casa. Esse é um exemplo clássico de pteridófitas. A gente tem também esse daqui, né? Que é como se fosse uma palmeira pequenininha, que também é um exemplo aí. Então, como é que vai acontecer essa reprodução? A gente vai ter aqui, nesse caso aqui, uma samambaia, certo? Aí a gente vai ter o esporângio, que se a gente for observar, ó, quem já viu aí uma samambaia de perto vai saber do que eu estou falando. Nessas partes aqui ó, da planta tem como se fossem vários ovinhos, de fato. Esses ovinhos aqui são os esporângios. E aí, ó, esse esporângio, ele vai se romper, vai lançar o esporo lá no chão, certo? No solo, vai aparecer como se fosse uma baby planta, uma mini planta pequenininha. Aí aqui vai ser agora a fase gametófito. Essa planta aqui vai produzir gametas, certo? A produzir a oosfera, que é o gameto feminino, e também o anterozoide, que é o gameta masculino. Vão produzir os dois, vai acontecer o quê? A fecundação, certo? Dessas duas espécies, produzindo o zigoto. Partindo disso, por cima dessa parte aqui, que seria o gametófito, a gente vai ter o crescimento aqui de um novo indivíduo, certo? Aí, ó, vai reproduzir. Se você for observar, na samambaia, tem aquelas folhas grandes e aqui tem como se fossem umas mini plantas, que vão ser aí, essa parte aí do gametófito, certo?
Então, esse ciclo aqui novamente se repete e vão dando origem aí a novas samambaias, ok? Agora a gente vai conhecer as gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, também vão apresentar aí condução de seiva, né? Vasos condutores de seiva, são muito encontradas em áreas temperadas, ok? A grande novidade desse grupo aqui vai ser a presença de sementes nuas. O que são essas sementes nuas? Como o próprio nome já diz, são sementes que não têm fruto ali para estar ali protegendo, certo? Então, essas sementes aqui nuas, né, não tem fruto em volta, sua principal função é proteger e alimentar o embrião, ou seja, o embrião que vai acontecer ali depois da fecundação. Já podemos dizer que são mais evoluídas que as briófitas e que as pteridófitas. São plantas aqui de maior porte, ok? Além disso, essas plantas têm independência de água em sua reprodução. Então, elas não precisam aí de partículas de água para estar levando seus gametas e também não necessariamente vai aparecer apenas em ambientes úmidos. Desse modo, sua reprodução vai ser influenciada aí pelo vento, processo chamado de polinização, certo? O vento vai estar aí batendo nas folhas e levando o pólen, que nesse pólen aqui vai estar o quê? O gameta masculino, certo? Assim, o grão de pólen germina os gametas masculinos, são conduzidos, certo, até o arquegônio, processo chamado de fertilização, beleza? E sua estrutura reprodutora é chamada de estróbilo, certo? A gente vai ter aqui a estrutura dele chamada de estróbilo reprodutora. Lembra daqueles pinheiros que aparecem muito em filmes de Natal, essas coisas, que tem essas pinhas mesmo aqui? Essas pinhas aqui são exemplos de sementes nuas, porque são sementes, certo? Elas vão estar aí protegendo o embrião, ok? Mas não é um fruto, de fato, beleza? A gente tem aqui o ciclo de reprodução. A gente tem aqui, né, o esporófito maduro. Aqui a gente vai ter ó, o estróbilo. Lembra que a gente falou aqui no finalzinho, ó, o estróbilo aqui vai ser a estrutura reprodutiva. Então, aqui a gente vai ter o estróbilo masculino, onde vai estar aqui a formação do pólen, certo? E o estróbilo feminino, onde vai ter aqui a produção do gameta feminino, ok? E aqui, ó, o vento vai levar esse pólen, que vai fecundar o gameta feminino. Tendo aqui a fecundação, a gente vai ter o arquegônio, certo? Que vai ser o quê? Para onde vai acontecer a fecundação de fato e vai formar aqui, nesse caso, por exemplo, o pinhão. Esse pinhão é quem? O embrião. Caiu no solo, vai dar origem a uma nova planta, vai crescer até chegar aqui no que seria o esporófito maduro. Ou seja, ele vai começar aí uma nova reprodução, certo? Então, que esse é o ciclo, assim, vamos dizer, geral das gimnospermas. Agora a gente vai chegar no último grupo aqui, que seria a angiosperma. A angiosperma, né, também são plantas vasculares, de grande porte normalmente, e elas vão apresentar aí uma grande novidade, que são as sementes e os frutos e as flores, certo? São dominantes aí na vegetação do planeta. Então, o que é que acontece? Essas plantas aqui, elas são dominantes em todo o planeta, são as plantas que mais existem no planeta fora, ok? E aqui a gente tem como exemplos o maracujazeiro, certo? Então, o pé do maracujá, a mangueira, jabuticabeira, entre outras. Então, todas as plantas que a gente pode observar, a flor e o fruto, são exemplos de angiosperma. Só que a gente tem como exemplo, né, a flor do maracujá e o próprio maracujá, a flor da mangueira e a manga, certo? São exemplos aqui. Então, antes de a gente falar desse ciclo de fato, vamos conhecer aqui o que seriam as flores. Essas flores, normalmente aí, elas são, né, coloridas, têm um odor característico para poder atrair o que a gente pode chamar de insetos polinizadores. Insetos que vão fazer a coleta aqui, né, do pólen e levar até uma outra espécie, ok? Então, é o órgão especializado na reprodução sexuada, certo? Então, é um órgão aí da planta, certo? A flor. Nela há a formação de gametas femininos e masculinos, certo? Em alguns casos, podem ser flores femininas e masculinas ao mesmo tempo, ou seja, vão ser espécies hermafroditas, beleza? E podem ser aqui, como eu falei, hermafroditas. São formadas pelas sépalas, pétalas, estames e pistilo. A gente tem aqui, ó, o que seriam as pétalas? Todas essas estruturas coloridas aqui da planta, vão ser as pétalas.
As sépalas, essas flores aqui embaixo, certo? A gente vai ter aqui os estames, que é o conjunto aqui do filete, antena e estigma, essas partezinhas aqui. E por fim, esse pistilo, que a gente vai dizer que é onde vai estar aqui guardado o ovário e o óvulo dessa flor, certo? E os frutos? Os frutos, né, eles se formam aí após a fecundação entre os gametas femininos e masculinos. Então, quando acontece aqui essa fecundação, vai dar origem ao fruto. A principal função dela aí é a proteção da semente, certo? E esses também são importantes aqui para a dispersão da espécie. Ou seja, existem muitos animais aí na natureza que vão estar se alimentando de frutos, certo? Por exemplo, o morcego, vamos pensar assim. Esse morcego, ele se alimenta, pode pegar esse fruto e dispersar a semente dele em outro ambiente distante dali. Então, vai permitir que essa árvore, né, que essa espécie de planta também esteja presente em outras regiões. Ou também pode acontecer dele ingerir essa semente, logo adiante ele vai eliminar nas fezes. Aquela semente vai ficar ali no chão, certo? E vai dar origem a uma nova planta, certo? Então, essas aí são as principais funções, né, que a gente pode chamar. Então, a gente tem aqui, né, o que seria a diferença entre um fruto e uma fruta. A gente tem aqui a goiaba. Essas sementes pequenininhas aqui seriam de fato fruto da goiaba. Toda essa parte doce ao redor a gente vai chamar de fruta, a parte que a gente come. A mesma coisa acontece com a maçã. Essa parte interior aqui é o fruto. Toda a outra parte que a gente fala de suculenta, que é a parte que a gente come, vai ser a fruta, certo? No morango a mesma coisa e aqui no caju. A castanha seria o fruto, o restante fruta, certo? E agora o ciclo de reprodução dessa angiosperma. Como é que vai acontecer? A gente tem aqui um pé de maçã, por exemplo. A gente vai ter a flor da maçã. Os grãos de pólen. Vamos pensar assim, o vento vai bater, esses pólen eles saem, certo? Eles são dissipados. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai cair dentro do ovário dessa planta e vai fecundar. E vai acontecer a fertilização desse óvulo que vai estar aqui dentro. Então, o que é que vai estar acontecendo? A formação do zigoto. Formou o zigoto, se reproduziu, formou o embrião. O embrião vai fazer o quê? Vai se desenvolver, certo? E vai dar origem ao fruto, que é a semente e toda aquela parte suculenta, que aqui vai ser a maçã que a gente conhece. Aí, o que é que vai acontecer? Vem alguma espécie de animal, por exemplo, come essa maçã e dissipa essa semente no chão, em um outro lugar. Essa semente vai acontecer o que com ela? Vai dar origem a um novo pé de maçã. Vai acontecer a germinação, né? Ele vai começar a crescer e vai dar origem a um novo pé de maçã. Esse ciclo aqui vai acontecer o quê? Repetidas vezes, certo? Dando origem aí a novas plantas, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui. Até a próxima e bons estudos!